A mídia tradicional está passando por mudanças profundas e rápidas, tornando-se irreconhecível para nós de certa idade. Grande parte da mídia judaica está sendo arrastada junto nessa jornada, com cortes de orçamento e um número cada vez menor de leitores, pelo menos nos veículos que todo mundo costumava acompanhar. Como a mídia judaica americana está se adaptando não apenas às mudanças no mundo em geral, mas também às transformações internas nas comunidades judaicas dos Estados Unidos? Vamos conversar com o presidente da Associação de Imprensa Judaica Americana, Amy Eden, no American View desta semana. Amy Eden, muito obrigado por estar aqui conosco. Você não é apenas o presidente da Associação de Imprensa Judaica Americana, mas também o CEO e editor executivo da 70 Faces Media, que publica marcas conhecidas como a Agência Telegráfica Judaica e o New York Jewish Week. Agradecemos muito por você dedicar seu tempo para estar aqui conosco, especialmente com tantas mudanças na mídia judaica americana em um momento tão delicado. Conte pra gente como está o cenário atual da mídia judaica americana e qual é a situação no momento. Sim, eu não gostaria de começar de forma polêmica, mas eu discordaria um pouco sobre ser um momento delicado. Depende. É meio que uma história de duas realidades acontecendo. No nível nacional, eu diria que estamos vivendo um renascimento muito prolongado. Se você olhar para 15 anos atrás, sabe, quando você olha para coisas que existem agora que não existiam antes. Tablet Magazine, Times of Israel, sabe, um monte das propriedades da 70 Faces Media, Hey Alma, Kfar, e sabe, à esquerda, você tem o Jewish Currents. Está tendo um renascimento. O Forward expandiu sua operação digital. Sabe, há muitos exemplos de mídias que são antigas, de décadas ou até de um século, como a JTA, a Moment Magazine. Outros exemplos assim estão se reinventando e se renovando. Ou então, novos nomes no cenário estão realmente fazendo coisas empolgantes e interessantes em todo o espectro político e religioso. E isso está indo muito bem. E junto com isso você tem... Você sabe, a classe de criadores, como influenciadores, podcasters, escritores do Substack. Não faltam vozes focadas na comunidade judaica nesse ambiente. Acho que o lugar onde há muitos problemas e muitos desafios é na mídia judaica em nível local. E podemos entrar no motivo disso, mas acho que há uma grande diferença na saúde e no dinamismo da mídia judaica nacional e internacional em comparação com o que está acontecendo no cenário local. Não, eu não quis dizer a precariedade da mídia americana. Eu quis dizer a comunidade judaica americana. Parece tudo tão tenso depois de 7 de outubro. E sabe, nesse sentido, o 7 de outubro mudou tudo para a comunidade judaica americana. Tenho certeza de que a mídia judaica americana não foi exceção. Quero dizer, você sente uma pressão extra para cobrir certos assuntos de uma forma ou de outra. Quero dizer, como o mundo, pós 7 de outubro, influencia a cobertura feita pela mídia judaica americana? Sim, eu acho que, na verdade, nos anos, mas até mesmo nas décadas que antecederam o 7 de outubro, acho que a mídia judaica, de várias maneiras diferentes, havia mudado. E certamente isso é verdade na 70 Faces Media. Acho que víamos nosso papel não apenas como entregar notícias e informações, mas realmente pensando em ajudar as pessoas a encontrar maneiras de se conectar com sua identidade judaica, de maneiras que talvez fossem além das noticiário factual. E eu acho que o que realmente mudou depois de 7 de outubro é que não só as pessoas ficaram mais ávidas por notícias, mas o motivo pelo qual ficaram mais ávidas é porque o que estava acontecendo nas notícias estava impactando a identidade judaica delas. Se você entende o que estou dizendo, não é como se antes se importassem mais com a identidade judaica e agora se importam com as notícias. É que as coisas que estão colocando a identidade judaica delas sob ameaça ou sob pressão estão relacionadas aos principais assuntos do noticiário. Então eu acho que isso é realmente, realmente levou, eu diria, a um foco maior e a como a energia e os recursos estão sendo direcionados para a cobertura de notícias sérias, opiniões sobre as notícias. E essa é a grande mudança, eu acho, depois de 7 de outubro. E, obviamente, tem sido um grande desafio fazer jornalismo, no sentido de lidar com muitas suposições, tanto na comunidade em geral, quanto no cenário da mídia e dentro da comunidade judaica, que estão sendo questionadas e testadas. Sabe onde?
E muitas divisões, e não só divisões, mas muitas percepções diferentes da realidade. E sabe, precisar navegar por isso é realmente difícil, especialmente se você é um veículo de mídia. Como eu acho que muitos veículos de mídia judaicos ainda estão tentando servir a comunidade em um sentido mais amplo. Mas nós, e com certeza podemos falar sobre isso. Sim, claro, quero dizer, a mídia judaica americana não é um monólito. Sabe, você tem os grandes jornais nacionais, tem jornais voltados para comunidades específicas, tem os jornais regionais menores. Sabe, eu cresci no nordeste da Filadélfia. Eu recebia o Jewish Exponent entregue na porta de casa toda semana. Agora você entra online e precisa colocar suas informações. Isso faz algumas semanas. Quero dizer, toda a abordagem mudou completamente. Isso tem a ver com as mudanças no cenário mais amplo da mídia. Ou existem coisas específicas da mídia judaica americana às quais você teve que se adaptar? Não, eu acho que muitas das mesmas pressões estão acontecendo. E só para mencionar, eu também sou da Filadélfia. E meu primeiro emprego foi como editor de agências no Jewish Exponent. E sabe, na época, os maiores desafios podiam ser tipo de 96 a 120 páginas antes de Rosh Hashanah e Pessach. E sabe, durante o verão, quando o jornal era pequeno, podia ter 48 páginas, certo? E agora, um jornal de 48 páginas seria, sabe, fantástico. Então eu acho que isso, e eu acho que acho que há tendências que são paralelas nisso. A mídia tradicional e a mídia judaica, que é uma mídia local de modo geral, estão sob imensa pressão. E eu acho que há muitos veículos de mídia nacional prosperando, novos veículos de mídia, veículos antigos que se reinventaram totalmente, como o New York Times. Independente do que você pense politicamente, onde ele está como modelo econômico, em termos de ter um modelo digital comparado a 15, 20 anos atrás, é uma reviravolta total. E eu acho que você está vendo isso. Existem muitos casos assim em nível nacional. E, obviamente, os criadores individuais e também a mídia nacional, muitos deles estão prosperando. Mas se você for para o nível local, é muito do mesmo tipo, e os desafios são os mesmos, e realmente se resume a isso. Alguns dos fatores são, você sabe, havia um modelo econômico construído em torno de certos tipos de publicidade que desapareceram completamente. Agora as pessoas podem acessar todo tipo de nicho, sabe? Algo como o The Athletic, que está te dando o seu esporte local. É um veículo nacional que está te dando os seus esportes locais. Agora você não precisa do Philadelphia Inquirer ou do Philadelphia Daily News para te dar os seus esportes locais. E eu acho que, para a mídia judaica local, é algo semelhante do ponto de vista econômico. E onde eles estão em desvantagem, eles não têm tanto acesso a capital. E no nosso caso, isso vem da filantropia. Sabe, fundações, sabe, para basicamente ajudá-los a se transformarem digitalmente e realmente investir no negócio de novas formas para produzir conteúdo jornalístico e atualizar e evoluir suas publicações. E parte do problema é que eles não têm. Parte do motivo pelo qual as pessoas estão dispostas a apostar que faremos isso em nível nacional é porque temos o potencial de alcançar milhões. Certo? Se você é um jornal judaico local atendendo a uma comunidade de, no máximo, 40 mil judeus, você nunca vai conseguir, vai ser muito difícil justificar, sabe, um retorno sobre investimento. Esqueça a parte financeira, não estou falando só de dinheiro, mas do número de pessoas que você alcança, que você vai atender e que você vai impactar, por definição, vai ser menor. Você tem um público meio limitado, enquanto nós, no nível nacional, estamos alcançando. Temos o alcance, sabe? De novo, podemos estar alcançando milhões de judeus. Podemos influenciar a conversa nacional que impacta os judeus. É muito mais difícil para a mídia local sustentar esse argumento. Mas eu quero acrescentar. Mas a realidade é que, quando você olha para o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo nas notícias, esses veículos locais, tanto na mídia em geral quanto na mídia judaica, são realmente fundamentais. Tipo, quando você pensa sobre o colapso da comunidade, o colapso da confiança, do diálogo, seria tão importante ter uma mídia local forte e desempenhando um papel. Então, às vezes você quer dizer, ok, o tempo de algo já passou e é hora do novo, mas eu não penso assim. Eu realmente acho que o melhor para a comunidade judaica é ter uma mídia nacional forte. No nosso caso, digamos, JTA, que fornece reportagens nacionais e internacionais para jornais locais.
Mas precisamos que esses jornais locais sejam relevantes, certo? Precisamos que eles tenham recursos para servir suas comunidades, para desempenhar o papel que sempre desempenharam. E só vou acrescentar mais uma coisa sobre a mídia local, que, você sabe, existe um grande movimento de jornalismo local em todo o país. Para tentar conseguir, você sabe, não estou falando, na comunidade judaica, fora da comunidade judaica, conseguir que fundações ajudem a sustentar e revitalizar a mídia local. E quando você vai a conferências ou a lugares onde essas pessoas estão se reunindo, fica muito claro rapidamente, fica claro que muito disso realmente se tornou uma espécie de mídia de esquerda. É realmente uma perspectiva de esquerda, nem sempre de forma exclusiva, mas é uma visão liberal de esquerda. Acho que muitos dos jornais judaicos locais ainda levam muito a sério a ideia de que são como uma praça pública para toda a comunidade judaica. Acho que é algo realmente nobre. E também penso que as pessoas que leem esses jornais judaicos locais, ainda têm uma forte confiança, uma forte conexão com eles. Mas como você escala isso? Como você leva isso para a próxima geração quando está com poucos recursos, etc.? Então, como são essas discussões? Quero dizer, você sabe, tem a cúpula anual da Associação de Imprensa Judaica Americana. Existem outras conferências dentro da mídia. Digo, vocês. E quando digo vocês, quero dizer nós. Fazemos parte disso na II24. Vocês estão torcendo uns pelos outros? Vocês estão trabalhando como um coletivo para tentar resolver esses problemas? É meio que cada um por si, e quem conseguir pegar as migalhas no final vai fazer, quer dizer. Onde está o senso de comunidade nesse desafio? Sim, eu e 70 Faces Media desempenhamos um papel muito específico. Então, um dos papéis históricos da JTA foi ser uma agência de notícias para jornais judaicos internacionais e mídia judaica local. Então, está no nosso DNA ajudar, sabe? Todos os nossos jornais parceiros. E, novamente, temos clientes nacionais, clientes internacionais e ainda várias dezenas de jornais locais. E nós realmente somos, verdadeiros parceiros deles. E não, vemos o sucesso deles como nosso sucesso. E vou te dizer, e obviamente tem outro, o JNS é uma agência de notícias diferente. Eles têm sua própria orientação. Eles atendem muitos dos mesmos clientes. E não vou dizer que não existe uma rivalidade ali, mas eu sou o presidente da Associação de Imprensa Judaica Americana. Karen Smilk, uma editora do JNS, é a vice-presidente. E, no fim das contas, eu acho que se você fosse a essa conferência, basicamente veria que todos nós realmente nos importamos com a comunidade judaica. E isso nem sempre é tendência, sabe? Isso não significa que todos nós temos as mesmas ideias sobre o que é bom para a comunidade judaica. Mas eu acho que torcemos uns pelos outros. Quero dizer, eu realmente acho que torcemos uns pelos outros. Eu acho que queremos, todos os diferentes setores tenham sucesso. E, de novo, não estou dizendo que não existam rivalidades, que não haja tensões às vezes, ou que não exista mídia de direita e mídia de esquerda que tenha, que possam se enxergar, de forma negativa. Mas eu acho que, relativamente falando, ainda existe um espírito de camaradagem bem coeso entre todos nós. Parece a Conferência dos Presidentes, essencialmente. É essa organização guarda-chuva. E podemos ter pontos de vista diferentes e vir de todos os lados do espectro, mas estamos trabalhando como um coletivo para o bem maior, por assim dizer. Essa é uma caracterização precisa? Quer dizer, faz um tempo desde que cobria a Conferência dos Presidentes. Então, tenho certeza de que sob o comando de William Daroff, que tem um jeito bem suave, todos estão se dando muito bem. Mas, na época em que eu cobria, havia muitas brigas que eu diria que eram bem mais intensas do que as que existem dentro da bolha da mídia judaica. Acho que é bom, acho que estamos em acho que há acho que há muita preocupação em comum, muito compromisso compartilhado, uma grande disposição para compartilhar as melhores práticas, para compartilhar experiências. Mas, de novo, não é todo mundo. Obviamente, há pessoas que estão, meio que seguindo o próprio caminho. Então, não é que todos nós estamos juntos na mesa, mas eu acho que há um grupo, eu acho, dos jornais locais e alguns dos nacionais, certamente as agências de notícias e alguns outros que estão, em contato ou conversando bastante entre si. Sim, nós cobrimos a política. Quero dizer, esse é o nosso ganha-pão quando se trata da relação entre os Estados Unidos e Israel. E tantas vezes, nós, no caso eu, falamos sobre um instrumento político em que Israel frequentemente se transforma e em que a comunidade judaica frequentemente se transforma dentro do quadro político mais amplo.
Mas muitas vezes, pelo menos internamente aqui, parece um paradoxo, porque falamos tanto sobre isso. Tudo o que fazemos é visto pelo prisma da comunidade judaica, ou da relação entre os Estados Unidos e Israel. Da relação entre Israel e os Estados Unidos. De modo que fica difícil dizer para todo mundo, ei, não nos usem como um instrumento político aqui quando, vocês sabem, às vezes a gente faz isso só por reflexo, só pelo jeito que a gente vê o mundo. A imprensa judaica americana, em geral, você tem a sensação de que há uma consciência de que, sim, precisamos cobrir isso pelo olhar judaico. Mas, ao mesmo tempo, podemos estar dando, não sei, a impressão errada, por falta de uma palavra melhor, de que todo mundo deveria ver as coisas pelo olhar judaico também, em vez de por outros meios. Olha, eu acho que nós temos um trabalho a fazer. E eu acho que a realidade é que a maioria de nós, seja qual for a nossa posição no cenário político ou religioso, eu acho que na maior parte do tempo, nosso foco está em como servimos nosso público da maneira que eles precisam que a gente o sirva. E eu não acho que estamos gastando muito tempo, sabe? E talvez para o bem ou para o mal. Tipo, eu não acho que estamos gastando muito tempo pensando como estamos? Tipo, se estamos servindo nossa comunidade dessa forma, da maneira que eles precisam. Isso vai ter um efeito indireto aqui também. Eu não acho que isso é realmente o que motiva a maior parte da mídia judaica. Eu acho que estamos pensando em quem é nosso público, o que importa para eles, o que eles precisam. E eu vou dizer, eu acho que há um grupo crescente de judeus americanos que eles cada vez mais não confiam na mídia tradicional. Enquanto isso costumava ser, eu diria, tipo algo bem mais associado à direita, sabe? Eu acho que há um espectro muito mais amplo de pessoas que não se sentem confortáveis ou que desconfiam da mídia tradicional. Mas muitas dessas mesmas pessoas ainda querem jornalismo de verdade sobre a comunidade judaica, sobre Israel. Sabe, que fale sobre comunidades judaicas internacionais e que não tenha medo de fazer jornalismo de verdade. Mas eles querem saber que esse jornalismo vem de veículos que compartilham seus valores, que compartilham algumas premissas básicas. Que, sabe, que eles sintam que, quando estão lendo um artigo difícil, não é porque, sabe, não é que o motivo seja negativo, sabe? Não é isso. Sabe, eu acho que isso importa para cada vez mais pessoas do que talvez importaria antes. Sabe, antes de 7 de outubro. A gente meio que fala sobre a audiência cada vez menor, os assinantes diminuindo e a necessidade de encontrar novos métodos e novos caminhos. Dentro da imprensa judaica americana, onde você está encontrando esses novos leitores, esses novos ouvintes, esses novos assinantes? Existe uma base para isso? Acho que um dos benefícios que temos na 70 Faces Media, uma das nossas verdadeiras forças, é que operamos como uma casa de marcas. Então, temos várias publicações. E quando você faz isso, pode se direcionar a diferentes públicos com diferentes pressupostos. Sabe, eu falei sobre pressupostos compartilhados, mas mesmo dentro da comunidade judaica, ainda há muitas idades diferentes, sensibilidades diferentes, níveis de conhecimento diferentes. Então a gente pode ter, sabe, podemos ter a JTA. Ela pode estar atendendo a um público mais tradicional, não necessariamente religioso, mas um público tradicional, talvez com uma faixa etária um pouco mais velha. Mas sabe, que tem uma maneira mais convencional de enxergar a identidade judaica, de ver a comunidade judaica e de entender Israel. E aí podemos ter uma marca como a Rei Alma, que foi criada para pessoas na faixa dos 20 e poucos e 30 e poucos anos, que vem de um conjunto muito diferente. Um conjunto diferente de pressupostos básicos sobre o que significa identidade judaica, quais perguntas eles têm, com o que eles estão lidando. E isso nos permite fazer algumas coisas diferentes. Quem financia isso ainda vê valor nisso? Quem está bancando isso, seja por meio das federações ou de entidades privadas, e não estou falando só das suas próprias marcas, ainda veem valor nisso? Estou falando do cenário mais amplo da mídia judaica americana. Eles ainda estão vendo valor nisso? Ou vocês estão tendo que buscar recursos em outros lugares? Se há 10 anos tínhamos 2 fundações nos financiando com valores acima de, você sabe, 6 dígitos, agora temos 8, certo? Eu acho que nós e em níveis mais altos do que antes. E acho que você pode ir a vários outros veículos que estão tendo sucesso em arrecadar dinheiro em um nível alto, E olha, nós também investimos
Nós nos esforçamos para construir um negócio de publicidade nos últimos 10 anos, que cresceu 6 vezes desde que começamos a dar atenção a isso. E eu mencionei isso, então muita dessa receita vem do setor judaico sem fins lucrativos, que vê valor em alcançar nosso público. Com certeza. E aí você tem os usuários que são, você sabe, nos dando dinheiro diretamente. E isso está crescendo. Mas voltando aos filântropos, eu definitivamente acho que há muitos veículos de mídia judaicos nacionais que estão indo muito bem em termos de construir, você sabe, uma base filantrópica maior. As mudanças dentro da comunidade judaica americana, e quero dizer, podemos falar sobre isso, são milhares delas, mas especificamente as mais transformadoras. Essas mudanças favorecem uma mídia judaica americana mais forte ou elas criam obstáculos para esse crescimento? Que parte? Não entendi o que você disse. Quando estamos falando sobre as mudanças transformadoras que estão acontecendo dentro da comunidade judaica americana, seja o aumento do percentual de ortodoxos em relação aos seculares, seja qualquer um dos fatores que abordamos regularmente. Obviamente, existem certos desafios quando você... Mas no final das contas, é empolgante e emocionante ter diferentes segmentos da comunidade que estão evoluindo. E você sabe, evoluindo e mudando, e indo para coisas novas e empolgantes ou enfrentando desafios. É realmente uma oportunidade do ponto de vista da mídia. É super empolgante e importante porque isso nos torna importantes, certo? Ainda mais, a mídia vai ser um lugar que pode ajudar a manter tudo unido. Sabe, a gente fala na nossa missão sobre ser o tecido conectivo digital da comunidade judaica. E isso não é só uma ideia, certo? Os veículos de mídia têm escala e flexibilidade para alcançar muitos tipos diferentes de pessoas e ajudar diferentes comunidades a aprenderem umas sobre as outras, a se entenderem melhor, mesmo sem tentar evitar as diferenças e os desacordos. Então, quanto mais eclética a comunidade se torna do ponto de vista da mídia, sim, isso apresenta alguns desafios menores, mas no final das contas, isso é. Esse é um papel enorme e empolgante para nós desempenharmos, no sentido de traduzir, conectar e reunir diferentes tipos de pessoas. É muito empolgante. Temos cerca de 2 minutos restantes aqui. Quero te perguntar, o que vem a seguir? Qual é o próximo grande salto que você está considerando em relação à mídia judaica americana? O próximo grande desafio, a próxima grande coisa. Essencialmente porque você sempre precisa estar planejando, sempre precisa estar de olho, sabe? 10 passos à frente. Se existe um consenso, ou até mesmo uma opinião majoritária que você ouviu, qual é a próxima grande coisa? Eu acho que, em nível nacional, o que todos nós estamos pensando, ou deveríamos estar pensando, é se existe uma maneira de conciliar os benefícios de ter uma marca confiável, que sempre foi o carro-chefe do negócio, certo? Você quer ter um tipo de marca de mídia que as pessoas conhecem, confiam e têm afinidade. E então você tem essa revolução dos criadores independentes. E você vê isso acontecendo em um espectro mais amplo, onde os criadores independentes estão meio que se tornando veículos de mídia tradicionais e os veículos de mídia tradicionais estão tentando trazer os criadores para dentro. Como fazemos isso na mídia judaica, certo? Como aproveitamos? O poder, o respeito, a credibilidade e a sustentabilidade das nossas marcas já estabelecidas ou até mesmo das novas marcas de mídia. Como unimos essas marcas aos criadores para que ambos os grupos se ajudem mutuamente? E eu acho que, sobre nacional versus local, acredito que estamos tentando dedicar muito tempo a isso. Como podemos aproveitar mais nossos recursos e sucessos para ajudar a encontrar maneiras de elevar o jornalismo local e torná-lo mais sustentável? Então, historicamente, por mais de 100 anos, temos enviado grandes reportagens nacionais e internacionais para nossos parceiros locais. Quais são os modelos? Quais são os mecanismos pelos quais esses veículos nacionais que estão tendo sucesso podem ajudar? Há maneiras de ajudarmos? E eu não sei se isso significa, sabe, unir forças, ou oferecer serviços mais avançados, ou combinar melhores recursos e treinamentos para esses jornais locais. Eu acho que isso é algo que a gente ainda não descobriu e que precisamos descobrir. Mas essas são as duas questões estruturais que eu estou analisando. E também,
Todos nós temos que acompanhar a tecnologia, aproveitando dados, IA e todas essas ferramentas que estão chegando. E esse é um grande desafio, mesmo para os maiores veículos de mídia judaica, do ponto de vista de recursos. Isso é um desafio, é um super desafio. Nós não somos empresas de tecnologia, certo? O New York Times pode virar uma empresa de jogos, sabe? As pessoas brincam que agora é uma empresa de jogos que por acaso faz jornalismo. Nós não temos os recursos ou a capacidade para fazer isso. Então ficamos pensando, como? Mas como acompanhar e aproveitar a inovação tecnológica para servir nossos leitores? Esse é o outro grande ponto. Tempos fascinantes. Muito obrigado por conversar conosco. Avi Eden, presidente da Associação de Imprensa Judaica Americana e CEO e editor executivo da 70 Faces Media. Nós realmente agradecemos, Avi. Obrigado, Mike. É um prazer estar aqui. E nós conversaremos com você novamente na próxima semana aqui no American View.